Olá, terceiro ano. Eu sou a professora Sheila e hoje nós vamos continuar estudando um pouco da história do Brasil, de modo específico, as três capitais brasileiras, né? Salvador, na Bahia, Rio de Janeiro, também no estado do Rio de Janeiro, e Brasília, no Distrito Federal. Bom, agora abram o livro de vocês na página 26. Prontos? Acompanhe a leitura na página 26. Um pouco de história de Salvador, a primeira cidade do Brasil. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Durante o tempo que foi capital, de 1548 a 1763, a cidade passou por grandes transformações. Em 1624, foi atacada pelos holandeses. No ano seguinte, os holandeses foram expulsos e a cidade de Salvador voltou a crescer. Os engenhos de produção de açúcar se multiplicaram. O comércio aumentou. Abriram-se ruas, ergueram-se igrejas e sobrados, casas com 2 ou mais andares. Os donos das plantações de cana-de-açúcar ficavam nesses sobrados quando iam à cidade. 1. A fotografia da esquerda mostra os prédios em Lisboa, Portugal, e a direita mostra os prédios em Salvador, na Bahia. Bom, nós estudamos, nas aulas anteriores que os portugueses chegaram aqui no Brasil. E quando eles chegaram, eles tomaram a decisão que eles gostariam de lucrar economicamente com o Brasil, que se tornou uma colônia de Portugal. Nos primeiros anos, a economia açucareira foi a atividade que eles escolheram para desenvolver nesse novo espaço colonial, porque em outras colônias que eles tinham, eles já plantavam açúcar. Pelo fato da região Nordeste ser o centro de produção de cana-de-açúcar, eles consideraram que o melhor lugar para que fosse instalada a capital da colônia seria Salvador, porque Salvador era um ponto estratégico onde eles conseguiriam controlar e resolver as questões ligadas à produção de açúcar e à exportação com mais facilidade. Então, a cidade de Salvador ela foi construída especialmente para ser a capital da colônia. A sua construção, ela seguia a lógica arquitetônica da cidade de Lisboa, em Portugal. Então, na parte de cima da cidade, chamada Cidade Alta, ficava a elite, que eram os donos das plantações de cana-de-açúcar. E na parte de baixo, ficavam os comércios. Como vocês podem ver nessas duas fotos, tanto na primeira foto, onde nós vemos a Casa Rosa, esse prédio rosa, como na segunda foto, onde vemos esse prédio verde, são, apesar de estarem em lugares diferentes, uma em Portugal e a outra em Salvador, elas são bastante parecidas, porque toda a construção de Salvador foi feita a partir do estilo português. E aí vocês podem ver nessa foto que são fotos recentes, A primeira foto tirada em Lisboa é de 2010 e a segunda foto tirada em Salvador é de 2012. Ou seja, são construções feitas no período colonial que ainda permanecem, ainda estão presentes na cidade de Salvador. Aqui em cima, nesse slide que nós estamos, vocês vão ver que tem uma foto do Pelourinho, do Largo do Pelourinho, que também oficialmente é chamada de Praça José de Alencar. Essa parte é o coração da cidade de Salvador. E aí vocês podem ver que ela ainda carrega muitos aspectos, da arquitetura colonial. O Pelourinho, ele ficou conhecido porque ele foi o lugar onde o Pelourinho, propriamente dito, significa que é uma picota, uma coluna, Então, nesse espaço, as pessoas que foram escravizadas eram espancadas. Então, o Pelourinho é um local
bastante importante historicamente para a história de Salvador e para a história do Brasil, de modo geral. Bom, então, o que nós precisamos ter em mente, né, que as construções de Salvador e de Lisboa são parecidas exatamente porque as construções das colônias, né, tanto Brasil quanto Angola, como Moçambique, essas construções foram espelhadas às construções de Portugal. Então, mesmo hoje, quando eu estive em Luanda, por exemplo, eu observei que as construções do centro de Luanda são muito parecidas com as construções de Lisboa, porque elas conservam o mesmo estilo arquitetônico. Agora, vamos para a próxima página, para a página 27. Bom, algum tempo depois, né, de ter se efetivado o plantio de cana-de-açúcar, começou-se a descobrir a presença de pedras preciosas em outros lugares, mais especificamente na região de Minas Gerais, Goiás e em Mato Grosso. Então, Portugal passou a se dedicar a explorar economicamente essas regiões, de maneira que a capital em Salvador ficava muito distante. Então, decidiu que para se lucrar mais com a extração de ouro, para eles controlarem melhor os impostos, seria melhor, né, seria mais efetivo que a capital do país mudasse para o Rio de Janeiro. Vamos ler agora a página 27. A mudança de capital para o Rio de Janeiro. Há cerca de 325 anos, descobriu-se ouro onde hoje é Minas Gerais. E como o Rio de Janeiro ficava mais próximo da região do ouro, o rei de Portugal decidiu mudar a capital. Em 1763, a capital foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil. A história do Rio de Janeiro está associada à invasão dos franceses à Baía de Guanabara. Em 1555, um grupo de franceses entrou na Baía de Guanabara e lá se estabeleceu. Esses franceses eram protestantes e aqui se estabeleceram por dois motivos: praticar livremente o protestantismo, religião perseguida na França, e comercializar o pau-brasil e outras riquezas. 3 anos depois, o rei de Portugal enviou ao Brasil Mendes Sá, o terceiro governador-geral. Ele liderou a luta contra os franceses em 1565. Seu sobrinho, Estácio de Sá, chegou com seus soldados para ajudar a combater os franceses e num local próximo ao Morro do Pão de Açúcar, Estácio de Sá fundou um forte que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Bom, diferentemente de Salvador, que foi construída para ser a capital da colônia, o Rio de Janeiro não, ele já tinha sido construído. Então, quando mudou-se a capital para o Rio de Janeiro não estava preparada arquitetonicamente para receber a capital. Então, nos primeiros anos, o Rio de Janeiro, né, tinha uma estrutura bastante precária. A situação do Rio de Janeiro mudou bastante em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil. A partir desse momento, o Rio de Janeiro se transformou e se tornou uma capital suficiente, capaz de abrigar o rei de Portugal e seus vários súditos que vieram junto com ele. O Rio de Janeiro continuou sendo capital do Brasil por muitos anos.